Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Marco Antônio Lana, sou teólogo, biblista. Vamos mais um pequeno estudo aqui. A justiça de Deus versus a justiça dos homens. Havia um rei justo que governava com sabedoria. Certo dia, 2 juízes apresentaram suas sentenças diante dele. O primeiro juiz disse: Majestade, este homem roubou pela lei. O primeiro juiz disse: Majestade, esse homem roubou. Pela lei deve pagar com prisão, e assim a ordem será mantida. O segundo juiz disse: Majestade, este homem roubou, porque sua família passava fome. A lei pede castigo, mas o meu coração clama por misericórdia. O rei ouviu ambos, desceu do trono e disse: Ambos falaram parte da verdade, mas a minha justiça é completa. O mal precisa ser reparado, mas o pecador precisa de restauração. Então o rei pagou a dívida do homem, alimentou sua família e ordenou que ele trabalhasse honestamente dali em diante. Assim, meus irmãos, é a justiça de Deus. Não feche os olhos ao pecado, mas também não abandona o pecador. Então, ou seja, Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Tá certo? Justiça de Deus, fundamentada em seu caráter, conforme Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, e o Salmo 89, verso 14. A justiça de Deus é santa, reta e imutável. A justiça de Deus visa não apenas punir, mas redimir e restaurar. Romanos capítulo 3, versículo 26. Justiça dos homens, baseada em leis civis e culturais. Isaías capítulo 10, versículo 1. A justiça dos homens é relativa, falha e sujeito à corrupção. A justiça dos homens busca ordem social, mas não pode transformar corações. Diferenças essenciais. Origem. Deus é a fonte da justiça. O homem cria leis mutáveis. Alcance. A justiça de Deus julga intenções. O homem julga aparência. 1 Samuel 16, 7. A finalidade. Deus visa santidade e vida eterna. O homem visa punição e reparação social. Exemplos bíblicos. Só vamos lá alguns exemplos bíblicos aqui. Mulher adúltera. Todo mundo conhece, né? A história da mulher adúltera. João capítulo 8, versículo de 1 a 11. A justiça humana. Morte. Apedrejamento. Justiça de Cristo. Perdão e transformação. Então ali, quando que a mulher adulta foi levada até Jesus Cristo, ali os homens queriam apedrejá-la, correto? Mas Jesus diz o quê? Aquele que nunca pecou, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E alguém atirou a primeira pedra? Por quê? Porque todos nós somos pecadores, meu irmão. Todos nós. Sem exceção nenhuma, todos nós somos pecadores. Menos Jesus, é lógico, né? Jesus não é pecador. Então José no Egito, Gênesis capítulo 39, condenado injustamente pelos homens, justificado e exaltado por Deus. Cruz de Cristo, homens o condenaram, Deus o exaltou para ser Salvador. Filipenses capítulo 2, versículo de 9 a 11. Meus irmãos, então hoje, Deus aí mandou o seu único filho morrer na cruz por nós. É que eu canso de falar, todos os meus vídeos eu canso de falar.
Jesus é o nosso único Salvador. Mais ninguém é nosso Salvador, meu irmão. Somente Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai. Ele mandou seu Filho morrer na cruz pela graça, através da fé, é lógico. Então não adianta Jesus ter morrido na cruz se nós não temos fé. Precisamos ter fé. Se nós temos fé na cruz, nós somos salvos. Não importa o nosso pecado, nós somos salvos. Mas se você não crer, infelizmente aí vai ser condenado. Não devemos confundir justiça divina com vingança pessoal. O crente deve ser instrumento de justiça prática. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Mas sabendo que o juízo final pertence somente a Deus. Atos, capítulo 17, versículo 31. E hoje, meu irmão, trazendo isso tudo que eu falei aqui para hoje, justiça humana hoje, pleno século XXI, desigualdade social. Quem tem poder, dinheiro, influência, consegue privilégio. Não é isso que está acontecendo hoje? Desigualdade social. Corrupção. Corrupção. Sistemas manipulados por interesses políticos e econômicos. Não só no Brasil, né, meu irmão? Eu não estou falando aqui, é no mundo todo, tá certo? Então tem desigualdade social no mundo todo, corrupção no mundo todo, né? E relativismo. Cada cultura redefine o que é justo, mudando o conceito de certo e errado. É isso mesmo que está acontecendo? A Bíblia fala que Satanás é o príncipe desse mundo. Então, se ele é o príncipe desse mundo, então, infelizmente, a justiça humana, ela é falha. Meu irmão, ela é falha. Então, tem desigualdade social, que eu acabei de falar aqui. Tem corrupção. Qualquer lugar desse mundo tem corrupção. Pode procurar aí. Relativismo, né? Cada cultura redefine o que é justo, o que é certo e o que é errado, né? Mas a justiça de Deus hoje continua imutável, não mudou nada, imutável, mesmo em tempos de corrupção. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Julga não apenas atos externos, mas motivações internas. Mateus capítulo 5, versículo 28. Exercida também através da consciência humana e da atuação do Espírito Santo neste mundo, de acordo com João capítulo 16, versículo 8, né? Vamos pegar aqui, é exercida também através da consciência humana e da atuação do Espírito Santo. Meu irmão, se o Espírito Santo está em você, você vai entender o que eu estou falando. Se o Espírito Santo está em você, mesmo que você comete pecado, você está sabendo que você está errado. Mas a sua consciência, o Espírito Santo vai na sua consciência, ele vai conversar com você na sua consciência. Sua consciência vai ficar pesada, meu irmão. Não vai me dizer que não, quando você está com o Espírito Santo em você. Quando você erra, faz uma coisa errada, a sua consciência pesa. Meu irmão, consciência pesa. Eu sei que a minha consciência pesa. Pesa, mas pesa com força. Quando erro, quando eu peco, quando eu faço uma coisa errada. Entendeu? Vamos lá. Exemplos contemporâneos. Crimes contra inocentes. Deus vê e julgará cada lágrima derramada. Apocalipse 21, 4. Crimes contra inocentes, né? Opressão dos pobres. A Bíblia condena juízes corruptos. Provérbios 17, 15. Isaías 10, 1 e 2. Perseguição aos justos. Perseguição aos justos. Cristo prometeu recompensa eterna aos que sofrem por causa da justiça. Mateus capítulo 5, versículo de 10 a 12. O papel do cristão hoje: ser agente de justiça, praticar o que é reto, mesmo em um mundo corrupto. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Esperar com fé, sabendo que a verdadeira justiça virá
no juízo final. Atos capítulo 17, versículo 31. Denunciar o mal, como os profetas, não se calar diante da opressão. Denunciar o mal, então nós não devemos calar, né, meu irmão? Como os profetas, não se calar. Então nós temos que falar mesmo, gritar mesmo, denunciar o que está acontecendo. Resumo, vamos fazer um resumo aqui rapidinho. Que a justiça humana hoje continua limitada, seletiva e falha. A justiça de Deus continua perfeita, reta e eterna. O cristão deve viver praticando justiça e confiando que no tempo certo Deus fará prevalecer seu juízo. Ele julgará o mundo com justiça. Ele quem? Deus. Julgará o mundo com justiça, governará os povos com retidão. Salmos capítulo 9, verso 8. Vivemos tempos em que a justiça humana muitas vezes é falha. Crimes de colarinho branco ficam impunes. Inocentes sofrem condenações. Pobres são esquecidos. Poderosos manipulam leis. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, não lembra que nenhum tribunal terreno é o último. Há um tribunal celestial que dará a palavra final. Glória a Deus por isso. É que eu canso de falar. Um dia, esse tribunal humano vai cair. Mas vai cair com força. Eu não sei quando, mas vai cair. Mas vai cair com força. Quando se sentir injustiçado, entregue seu caso a Deus. Busque ser justo nas pequenas decisões do dia a dia, na família, no trabalho, na comunidade, porque isso reflete o caráter de Cristo. Senhor, nos dias de hoje, a injustiça parece dominar, mas eu confio em Ti. Dá-me forças para não me corromper e para praticar a justiça que vem de Ti. Amém. Fica na paz, meus irmãos. Reflete isso que eu acabei de falar. Justiça de Deus versus justiça humana. Fica na paz.